Sabe quando a gente entra numa escola e sente um clima específico, às vezes mais rígido, às vezes mais aberto? Pois é, isso não é por acaso, não. O jeito de uma escola, desde as regras até a arquitetura, é resultado de ideias bem profundas e que muitas vezes brigam entre si sobre qual é, afinal, o propósito da educação. Então, é exatamente essa a nossa grande questão aqui. Por que algumas escolas parecem quase, sei lá, quartéis, super baseadas em regras, enquanto outras são puro diálogo? É como se fossem dois planetas diferentes, né? Uma parece uma linha de montagem, a outra um grande círculo de conversa. E olha, no fundo, a raiz dessa diferença toda está numa briga de gigantes. Basicamente, são duas visões opostas sobre para que serve a educação. De um lado tem quem diz, a escola está aqui para conservar o que a gente já construiu, para passar nossa cultura e valores adiante, é a ideia de manter a tradição. Mas do outro lado, tem quem defenda que a escola tem que ser o contrário, um motor de transformação, um lugar para questionar tudo e preparar a gente para criar um mundo novo. Bora mergulhar no primeiro modelo, então. E esse a gente conhece bem. É a escola que funciona como se fosse uma fábrica, sabe? Com toda aquela lógica de eficiência da era industrial. A base disso tudo vem de uma parada chamada Taylorismo. Pensa numa linha de montagem. A ideia era quebrar o trabalho em pedacinhos minúsculos, super repetitivos. Cada pessoa faz uma coisinha, só aquilo, o dia inteiro. E o objetivo? Cronometrar cada movimento para achar o jeito certo e mais rápido de fazer para espremer o máximo de eficiência possível. O sonho era um sistema que não tivesse erro, sabe? Onde a produção fosse máxima. E aí que tá o pulo do gato. Pegaram essa mentalidade da fábrica e, plim, jogaram direto para dentro da escola. De repente, o objetivo principal vira a eficiência. O ensino tem que ser padronizado, os resultados precisam ser medidos com provas e testes, e cada um, aluno, professor, diretor, vira uma pecinha que tem que funcionar do jeito esperado para a máquina não parar. E para botar mais lenha nessa fogueira, entra a ideia de burocracia, lá do Max Weber. E calma, não é só sobre papelada, não. É sobre um sistema todo organizado, por regras que valem para todo mundo, sem exceção, tem uma hierarquia bem clara, com papéis super definidos, o diretor manda, o professor ensina, o aluno obedece. Simples assim. Isso acaba reforçando essa estrutura de fábrica, né? Cria uma máquina que é para ser previsível, onde cada um sabe o seu lugar e não se questiona muito. Pois é, e foi olhando para esse cenário que o grande Paulo Freire fez uma crítica, nossa, certeira. Ele chamou isso de educação bancária. A imagem é genial, né? O professor é o cara que tem o conhecimento e ele vai lá e deposita esse conhecimento na cabeça do aluno, que é visto como um cofrinho vazio. O objetivo não é pensar, criar, questionar, é só guardar a informação. Ok, mas agora vamos virar a chave completamente. Porque existe um outro jeito de pensar a escola. Um jeito que é o oposto disso tudo. É o modelo da escola como uma comunidade, que nasce de ideias democráticas, de valorizar o ser humano. Essa frase do Freire aqui, ela já dá o tom da conversa, né? Ele tá dizendo basicamente, eu não aceito essa ideia de que a gente é só uma pecinha numa máquina. Ele acredita na nossa capacidade de se rebelar contra isso, de mudar a nossa própria história, de sermos, bem, maiores do que os sistemas que tentam nos diminuir. Para o Freire, o grande vilão do aprendizado de verdade é o que ele chama de ação antidialógica. O nome é chique, mas a ideia é simples. São todas as atitudes que matam o diálogo. É quando alguém tenta conquistar o outro impondo suas ideias, quando se divide as pessoas para elas não terem força, quando se manipula para que sigam um caminho sem perceber, e por fim, a invasão cultural, que é quando uma visão de mundo é imposta e abafa a criatividade dos outros. No fim das contas, são jeitos de calar as pessoas e impedir que elas pensem com a própria cabeça. E qual é o antídoto para isso? Bom, segundo Freire, é a ação dialógica. Aqui, a educação vira outra coisa. Ela se torna um exercício de liberdade, um trabalho em equipe. Aprender deixa de ser sobre receber informação de boca fechada e passa a ser sobre construir o conhecimento junto. É um diálogo que não para, onde todo mundo ensina e todo mundo aprende ao mesmo tempo. Tá, mas e na vida real? É 8 ou 80? Fábrica ou comunidade? Então, na prática, a maioria das escolas hoje em dia é uma mistura dos dois. Elas vivem nessa tensão constante, sabe? Um pé na fábrica, um pé na comunidade. Um jeito mais atual de enxergar essa bagunça organizada é a teoria de sistemas. Pensa assim, a escola não é uma linha reta, é um ciclo. Ela recebe coisas da comunidade, que são as entradas. Dentro da escola acontece o processo. E no final, ela devolve algo para a sociedade, as saídas.
Mas o mais importante de tudo é o tal do feedback. É olhar o que saiu e se perguntar: funcionou? O que a gente pode melhorar? É isso que permite que a escola se adapte e evolua. E olha que legal, essa discussão toda que parece super filosófica acabou virando lei aqui no Brasil. A Constituição de 88 e a LDB de 96 foram divisores de água. Elas basicamente disseram: olha, a gestão da escola pública tem que ser democrática. A comunidade precisa participar das decisões, precisa ajudar a construir o projeto da escola. Isso é a ideia de comunidade virando regra. E se a gente quisesse ver essa tensão toda encarnada numa pessoa, seria no coordenador pedagógico. Pensa na vida dessa pessoa. De um lado, ela tem que lidar com toda a papelada, as metas, as regras do sistema, o lado fábrica. Do outro, ela precisa apoiar os professores, incentivar projetos novos, cuidar do aprendizado, o lado comunidade. É um malabarismo diário, literalmente uma ponte entre esses dois universos. Bom, então a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se a escola é essa mistura toda, como é que uma comunidade pode de fato definir o rumo da sua escola? A resposta, pelo menos aqui no Brasil, tem nome e sobrenome. Projeto Político Pedagógico, o famoso PPP. E antes que alguém pense que é só mais um papel para encher gaveta, não é. O PPP é para ser o coração da escola. É o momento em que a comunidade inteira, pais, alunos, professores, funcionários, senta junto e decide quem somos nós, no que a gente acredita, que tipo de escola a gente quer construir. É ali, nesse documento vivo, que a briga entre fábrica e comunidade tem que ser resolvida. No fim das contas, o PPP obriga a escola a olhar no espelho e responder a pergunta mais importante de todas. A gente está aqui só para depositar informação ou a gente está aqui para transformar vidas? É uma escolha. E uma escolha que define tudo. E a gente termina com essa provocação. O jeito que uma escola é, o clima que ela tem, as regras, tudo, nada disso caiu do céu. Foi uma escolha. Ou uma série de escolhas. Agora a pergunta fica no ar. E a escola aí da sua comunidade, do seu bairro, que escolha ela fez?